es Alberto Guimarães, matrícula 23233, y yo voy a hablar sobre la anafilaxia. La anafilaxia es una síndrome multisistémica aguda que tiene potencial riesgo de causar la muerte de la persona. Su ocurrencia es rara y ella es causada por la liberación de mediadores derivados de los mastocitos y basófilos. Ocorre principalmente em indivíduos portadores com asma, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica e enfermidades cardiovasculares. Alguns medicamentos podem causar a resposta anafilática, como os beta-lactâmicos e outros tipos de antibióticos, e medicamentos imunobiológicos. Venenos de insetos também podem causar a resposta anafilática. Por exemplo, picaduras de abelhas, de avispas, formigas e outros insetos. Outros causadores são mecanismos não imunológicos, como exercícios físicos, o frio ou o uso de etanol. Alguns medicamentos também são capazes de produzir a resposta anafilática. A anafilaxia tem três tipos: a imunológica, a não imunológica e a idiopática. O mecanismo imunológico envolve a ligação do agente desencadenante com a IgE, que vai generar a desgranulação de agentes inflamatórios, principalmente histaminas e triptase, por los mastocitos e basófilos. E outro mecanismo que temos em la anafilaxia é a ativação do complemento e de la coagulação pelo imunocomplexo IgG. O mecanismo não imunológico, em la maioria dos casos, é o agente desencadenante, que é um agente medicamentoso, vai actuar diretamente em los mastocitos. E recordando que outras situações, como exercícios físicos e frio, podem produzir anafilaxia. Já em la idiopática, acontece em 20% dos casos. Aqui não tem como saber descobrir a causa da anafilaxia. Agora eu vou falar sobre o quadro clínico, sobre o caso clínico relacionado à anafilaxia. Recuerda que os mediadores podem causar problemas em los órgãos e sistemas. Então vamos começar por as manifestações mais comuns. Uma das principais manifestações são as cutâneas mucosas, que acontecem em 80 a 90% dos casos. Estes indivíduos generalmente apresentam prurito, ulcerações generais, edema em los lábios, úvula e língua. Em outros casos, apresentam os sintomas respiratórios, que ocorrem em 70% dos casos. E aí, em estes casos, a manifestação clínica é congestão nasal, estornudos, tos seca, esparria, dispneia, dolor no peito e cianose. Os sintomas gastrointestinais ocorrem em 45% dos casos. Podem manifestar náuseas, diarreia, vômitos, mareos, entre outros. Já em relação aos sistemas cardiovasculares, que ocorrem em 45% dos casos e podem apresentar sintomas como taquicardia, bradicardia, arritmias,
alteração no nível de consciência, hipotensão, choque e parada cardíaca. As manifestações relacionadas ao sistema nervioso central é menos frequente. Acontece em 15% dos casos. E as manifestações são sensação de morte iminente, cefaleia, confusão, alteração de comportamento e tem como perceber em los lactantes só observar se há irritação ou sonolência. E na anafilaxia pode ocorrer uma resposta bifásica. Em esta situação, o indivíduo vai apresentar sintomas depois da resolução inicial, sem que tenha ocorrido uma nova exposição de agente causal. Em estes casos ocorrem se passa entre as primeiras horas até as 72 horas. Bem, em diagnóstico de anafilaxia existem 3 critérios. O primeiro critério, quando tem um início agudo de anafilaxia e tem uma associação à pele e à mucosa. Tem que associar pelo menos um dos 2 seguintes sintomas, como manifestações respiratórias ou manifestações cardiovasculares. O segundo critério, quando o indivíduo apresenta 2 ou mais seguintes critérios que vão ocorrer rapidamente depois da exposição a um possível alérgeno. Aqui apresenta 4 pontos: manifestações cutâneas, comprometimentos respiratórios, hipotensão ou disfunção do sistema circulatório, sintomas gastrointestinais persistentes. Então, quando o indivíduo apresentar ao menos 2 desses pontos, deve sospeitar de uma anafilaxia. O terceiro critério é quando ocorre uma redução da pressão arterial depois da exposição a um agente alérgeno conhecido. Aqui temos algumas situações que são em lactantes e crianças que apresentaram uma hipotensão ou uma queda de pressão, uma queda de 30% da pressão arterial sistólica. Em tratamento, assim que identifica a anafilaxia, o primeiro passo é remover o agente desencadenante e em seguida fazer uma avaliação geral do paciente em relação às principais manifestações da anafilaxia relacionadas à anafilaxia. O fármaco de eleição principal, um dos principais que se utilizará em primeiro, será a adrenalina, que incrementa a resistência vascular e a pressão arterial, favorecendo assim a perfusão das artérias coronárias. Em alguns se utilizam a epinefrina, que com uma dose de 0,01 mg intramuscular, pero a epinefrina pode aumentar a probabilidade de ter ou de acontecer uma resposta bifásica, que já é explicado antes. A dose máxima permitida em crianças é de 0,3 mg e em los adultos é de 0,5 mg. Pode repetir as doses a cada 5 ou a 15 minutos. Bem, este estudo de anafilaxia.